E opa, Banconsei, hoje daqui estamos de obra nova pra vocês. No primeiro jogo de VR RPG do mundo de nosso protagonista, a guilda Rei do Fim foi mantida há anos no topo, porém o líder da guilda do nada resolveu fazer aquele sumidão. Mas já em uma raid, um grupo resolveu querer lutar contra alguns bots. Seu aliado aqui tentava usar tudo que tinha para tentar dar um dano nele, porém nada que fazia acontecia nele. 10%. Esse foi o seu maior dano que conseguiu dar nesse monstro. Caído, só o pó no chão, ele vê ao seu lado o seu fim chegando. Porém, já de seu lado, aparece ele, vulgo o nosso meninão. Aqui, sacando sua espada. Ele segura isso bem firme, mas minutos depois, ele já cola do lado desse trem. Com um ataque só, ele retira a metade de sua vida. O que estava só o pó no chão fica surpreso, pois ele vê o quão forte o nosso prota é. Desapontado também por sua força não ser aquela coisa. Em seguida, ele vê o líder dessa raid tomando seu bode. Porém já de um outro lado, vemos a nossa morena. Essa assistiu o nosso meninão jogando. Nossa azulzinha só ficava se perguntando da onde foi o nosso protagonista, pois já se passou 6 dias. E nada dele aparecer. Também vendo quão hypado ele está, ele pega uma call com uma amiga sua, onde em seguida começa a bater um bate-papo com outra pessoa. Só que sem o nosso protagonista nesse mundo, a sua reputação acaba caindo no fim. Não tendo mais interesse em querer jogar aquele jogo, ela resolveu querer mudar. A Strum, essa já manda para ela um link de um jogo novo. Ao apertar em aceitar, de um outro lado já vemos alguns players, mas essa nossa lolzinha era apenas um top 6. Essa fazia parte da guilda de nosso protagonista. Já bastante cansado por estar jogando esse jogo, essa pensa em sair, mas em seguida um aviso de uma guilda sua aparece. Um novo jogo foi revelado, a Storm. Para conseguir jogar esse trem, era necessário só apenas apertar no link. Por ter um grupo um pouco famoso nesse mundo, ela apenas convida todo mundo do seu grupo a entrar no novo jogo, onde lá iriam recriar a mesma guilda. Enquanto isso, vemos um desenvolvedor desse jogo. Eles tinham uma coisa que estava deixando eles um pouco assustados, pois aqui já fazia 6 dias que todos já tinham acordado, menos nosso prota. Nosso prota daqui, por algum motivo, não conseguiu sair do VR dele. Com medo disso, ele apenas pede por ajuda. Porém, ele não liga se o nosso prota não acordar, pois ele poderia facilmente arrumar esse erro. Porém, agora, é que não foi ele que criou o jogo. Em si, foi uma inteligência artificial. Pois um dos seus maiores medos era receber uma broca de seu chefe, um dos 20 países escolhidos. Ele foi o nosso protagonista, porém seu chefe não liga tanto para ele. Isso era uma coisa que eles poderiam estar arrumando depois, pois é só um erro, um só que deu problema. Enquanto isso, de um outro lado, podemos ver o nosso protagonista em um mundo de fantasia. Aqui, ele ficava surpreso, pois já passou vários dias e nada de ninguém de seus companheiros está ali ao seu lado. Antes, ele e um grupo de pessoas iriam peitar um boss. Ele e seu grupo iriam com tudo para cima desse boss. Só que na hora de vamos ver, o seu grupo todo sozinho ali, ele apenas faz o básico. Ele apenas foge desse boss. Porém, onde que o nosso protagonista estava? Uma coisa brota dali. Aquilo queria atacar o nosso menino. Nosso prota, ao ver isso, já saca sua peixeira. E em posição de fatiar esse bicho, o nosso meninão do nada faz um sumidão, onde minutos depois brota no meio de vários players. Base do tutorial. Agora se vendo ao redor de vários players, ele finalmente pensou que todo mundo resolveu logar. Porém já na sua frente já aparece uma player. Essa aqui é uma novata, mas já do nada, em sua frente já aparece uma tela desse extremo. Seu objetivo aqui agora é ajudar ela. Porém, para ajudar ela, ele terá que saber mais sobre ela. Perguntando como foi parar nesse exato lugar onde que ele está, ela responde que foi seguindo intuições de alguns NPCs. Porém, no momento que iria descobrir tudo, do nada algo começa a acontecer. Já de um outro lado, do lado de fora, podemos ver esse cara entrando em seu quarto, onde em sua mão tinha um pendrive. Esse pendrive que estava em sua mão era de reiniciar tudo. Em sua mão estava um método meio eficaz, porém ele não queria deixar para depois, ele queria já ajudar o nosso meninão, sendo que mesmo depois eles poderiam estar ajudando ele. Encaixando esse pendrive no seu VR, algo começa a acontecer. Nosso prota que estava parado, já do nada sugado para uma dimensão branca. Devido por ter acontecido um erro, o sistema daqui iria dar um choque em nosso prota. Enquanto tomava aquele choque, algo começava a acontecer, seu corpo começou a mudar. Achando que seu fim acabou de chegar, do nada ele brota em um campo. Após então ser sugado, ele cai em um lugar, onde daqui ele terá que cuidar de um grupo. Ele não gostou nem um pouco dessa ideia. Porém, para entender isso tudo aqui, precisamos voltar só um pouquinho. Após ele passar por aquele sofrimento, já vemos em seu quarto aquele ADM.
Ele se perguntava se não tinha mandado nosso meninão para o Isekai. Enquanto se perguntava sobre isso, atrás dele já aparece o nosso meninão. Ele, do nada ali, começa a fazer algumas reflexões. Seu dia que estava ruim, piorou um pouco agora. Porém, de um outro lado, podemos ver a nossa morena. Ela, daqui ficava um pouco doida para saber como o nosso porta está. Ela perguntava se o nosso meninão resolveu abandonar ela. Mas dali, bem preocupada, ela recebe a mensagem. Indo na direção de seu celular, ela acaba vendo um vídeo. Esse vídeo era de nosso meninão fazendo algumas reflexões. Achando ele um pouco doido, ela apenas não liga, pois ela vê que ele está vivo. Mas em um limbo, vemos o nosso protagonista. Aqui ele ficava confuso sobre o que estava acontecendo. Porém, em seguida, já é sugado para um outro lugar. Agora em um campo, do nada em sua frente um baú aparece. Ele, então, pega seus itens. Logo depois de pegar seus itens, ele vê uma carta. Então assim ele pega. Pegando aquilo, ele vê que ali dizia que ele teria que se tornar um líder das ordens dos Cavaleiros do Urso de Branco. Porém, já olhando abaixo um pouco, ele já vê as suas missões. A primeira é fazer quartos subordinados. Já a outra era matar uns bichos na polada. Porém, ele agora está bastante cansado. Ele apenas queria sair, mas tentando sair, ele vê que não conseguia. Depois de várias tentativas, ele percebe que está preso nesse mundo. Porém, do nada ali, o nosso meninão acaba saindo voando. Esse figura daqui lasca uma marretada na cara do moleque do nada. Caindo no chão, ele vê que esses bichos estão um pouco ousados. Ele já passou por mal e bocado. E no fim, acaba vendo esse figura querendo se pagar de machão. Por ter recebido esse dano, o seu sistema dá a ele a opção dele dar um pau nesse bicho. Mas já aquele doido vai já na sua direção, querendo testar a sorte. Mas nosso prota apenas desvia disso. Olhando agora mais de perto, ele percebe que o nosso prota era apenas um NPC. Mesmo assim, ele queria matar ele. O nosso meninão já estava segurando sua espada na sua mão. Assim, então, ele só chega um pouco perto disso. Chegando perto, ele apenas faz o básico. Ele manda um combo de ataques para cima dele, mas esse defendia até que bem. Querendo então botar um fim nessa luta, ele apenas faz o básico. Ele puxa sua peixeira, ele faz outra motina nesse trem. Ao mandar aquilo para o lobby, vemos já que o moleque mó felizão. Ele se gabava um pouco por ter matado um player iniciante. Porém, em seguida, ele já recebe a mensagem de seu sistema, onde dizia que ele recebeu uma punição por ter matado um player iniciante. Porém, a sua punição foi só de ter 2 caras em sua equipe. Porém, agora ele terá que fazer esses 2 caras chegar no nível 30. Mas ele via que conseguiu fazer um grupo um pouco bem motivado. Esses 2 estavam bem bastante motivados para querer ficar forte. Mas ele terá que fazer isso. É isso, se tornar um dos players mais fortes. Aqui, ele começa a fazer alguns treinamentos, mas ele já queria fazer as missões principais. Então para isso ele pega um capacete e dá a esses 2 caras. Pois já em seguida ele já dá início à sua missão. Enquanto o Cavucava metia a espada em algumas árvores, do seu lado ele vê um player. Esse player que apareceu estava doido para fazer uma missão. E enquanto isso, de um outro lado no lobby, vemos a nossa morena. Essa e sua equipe logava aqui. Essa já só logou apenas para criar a sua guilda. Enquanto ela queria criar sua guilda, a outra ali queria apenas jogar. Sabendo que tem prioridade, ela então apenas segue em frente. Enquanto isso tudo daqui, vemos nosso meninão. Nosso prota aqui apenas fez a sua equipe cavar buraco. Enquanto cavava aquele buraco dali, ele vê aquele player antes. Aqui então, ele apenas faz o básico. Dá esse figura a missão de encontrar a Caverna dos Ratos. Esse apareceu aqui apenas para avisar que conseguiu encontrar a Caverna dos Ratos. Missão completa, pois nosso usuário daqui encontrou a caverna. Mas já em seguida, o sistema dá a ele já 3 missões para escolher. Pensando em qual iria escolher, do seu lado já o nosso player aparece. Doido para fazer uma missão, o nosso meninão vai em qualquer missão mesmo. Agora no lugar onde que ele está, ele vai fazer a missão sua principal. Eles começam a caçar os ratos. Andando por esse lugar, em uma árvore, uns ratos brotam. Eles vão na direção de nosso meninão. Porém, esses foram facilmente derrotados por ele. Por estar fácil demais, ele queria um outro obstáculo. Em sua frente tinha uma árvore. Indo já na sua direção, ele acaba lascando um chute nela. Esperando algo sair daquele lugar, de um outro lado já podemos ver a nossa morena. Essa daqui agora queria criar a sua guilda do fim. Porém, a sua escolha que queria fazer não poderia estar sendo aceita, pois um usuário resolveu querer colocar esse nome primeiro. Agora quem fez isso foi aquele moleque que tomou um pau de nosso meninão. Enquanto isso rola todo, de um outro lado vemos alguns espinhos indo na sua direção, mas ele desvia. Porém em seguida, o nosso Kikiki aparece. Nosso meninão ao ver o nosso Kikiki, ele acha ele bastante fofo. Nosso prota não queria passar a sua peixeira nele,
ele, mas como sua missão era fazer isso, ele vai lá tentar a sorte, mas no momento de ele passar a peixeira nele, uma tela de sistema aparece, dando ao nosso Proto uma nova missão. Missão secreta. Essa missão secreta que apareceu para ele era para fazer o básico. Isso era domar esse bichinho, pois antes naquela lista que ele tinha pegado antes, tinha uma missão lá, que não mostrar. Agora como ele vai fazer isso? De trás deles vemos já o seu grupo, eles cuidavam daqueles restos do rato. E enquanto isso, nosso meninão tentava tancar uns pouquinhos dos danos desse rato. Devido por nosso protagonista ter dado uma surra nele, nosso meninão resolveu jogar em sua direção uma cura. Ele cura ele, por estar agora 100%, ele vai com tudo pra cima do moleque. Porém ele já utiliza a sua nova habilidade exclusiva. Essa era o estalar do dedo. Usando essa habilidade, ele manda esse bichinho um pouco para longe. E enquanto tentava usar seus métodos não falíveis para domar esse bichinho, da cidade já vemos aquele bicho que apanhou o lindo do moleque. Esse aqui apenas queria só uma pessoa em sua equipe, pensando que ninguém iria aceitar ficar ao seu lado, a nossa morena aparece. Ela, que era uma tal de 10/10, tenta usar seus charmes nele. Isso, no início, até que funcionou. Porém, tocando na parte de querer pegar o nome de sua guilda para ela, nosso guerreiro alfa daqui recusa facilmente. Ele não aceitaria dinheiro e nem nada pelo seu próprio nome que tem. Enquanto isso, já de um outro lado, já vemos o nosso pequeno treinador. Ele ainda tentava domar o nosso Kikiki. Depois de enfiar em sua cabeça várias coisas, ele finalmente doma ele. Para fazer que ele se torne seu amigo de verdade, ele entrega ao nosso Kikiki um chapéu. Em seguida, ele pede desculpas pelo peteleco que deu em sua cabeça. Em seguida, após finalmente domar o seu Kikiki, ele vai até o seu grupo, pois ele queria ver a evolução deles. Eles conseguiram evoluir até que um pouco. Ambos dali chegaram no nível 30. Enquanto ele dava aqueles elogios de qualidade, de um outro lado já vemos a nossa morena. Ela tava doida por não ter conseguido o seu nome. Já então, vemos ela espancando esses bichos. Ela e seu grupo humilhavam os bichinhos. Ele nem queria dar o nome de sua guilda e nem vender, a não ser que seja alguém. Esse era o nosso prota. Para ter seu nome de verdade, ela então vai atrás de um certo alguém. Enquanto isso, de um outro lado, vemos já o nosso meninão. Ele pega aquele papel que ganhou. Ele, em seguida, lembra do seu sofrimento. Lembrando bem de seus sofrimentos, ele pega aquele seu papel e faz apenas o último base. Ele pega aquilo e rasga. Logo depois, lança uma bola de fogo para cima daquilo. Pois já na sua frente, já aparece uma recompensa de sua missão secreta que ele fez antes. Como o melhor do jogo, ele queria seguir em frente, porém no momento ele viu algo um pouco de doido. Isso era o fogo. Esse fogo era só um pouco realista, mas testando seu poder de fogo, ele vê que acabou. Então assim, ele segue em direção à cidade. Chegando lá, eles percebem uma coisa. Nosso meninão e o nosso Kiki não poderiam estar entrando dentro da cidade, pois uma barreira apareceu. Então para isso, nosso prota pega a nosso Kiki. Em seguida, lasca ele na barreira. Enquanto ele fazia o sofrimento para passar daquela barreira, de um outro lado já vemos o ADM do jogo. Cansado por não estar conseguindo resolver um simples erro, de trás do seu chefe aparece. Porém, esse só apareceu para avisar eles que eles precisam arrumar esse erro, custe o que custar. Então assim, um dos ADMs loga no jogo. Logando, ele já vai direto para um cara, perguntar sobre o que estava acontecendo. Perguntando, ele descobre que um erro estava meio que bloqueando uma missão. Já que seu chefe pediu para arrumar esse erro, custe o que custar, ele terá que fazer isso. Só que dali do fundão, vemos esses figuras. Esses eram o mesmo que deixou nosso prota no limbo antes. Só que para entender a situação um pouco, precisamos voltar um pouco. Esse, quando estava na hora de vamos ver para espancar esse bichinho daqui, eles em seguida é sugado, pois logo depois eles apareceram no lado de um castelo. Alguns deles estavam bastante assustados, pois não queriam estar peitando aquele monstro. Eles eram um pouco fortes. Enquanto um pensava em não querer peitar aquilo, o nosso anão aparece. Esse estava doido para matar aquele demônio. Enquanto isso daqui todo, o nosso meninão viu que nosso Kiki não conseguiu passar pela barreira. Logo depois, ele percebe uma missão nova aparecendo, porém a sua missão falhou. Então, ele apenas ganha uma recompensa. Aceitando essa nova recompensa, a sua barreira que não deixava ele passar, agora deixou. Mas em seguida, após a barreira fazer o sumidão, ele faz um sumidão também. Ele, em seguida, aparece no meio de uma caverna. Aparecendo no meio dessa caverna, ele se pergunta sobre o que estava acontecendo. E enquanto se perguntava sobre isso, do seu lado um esqueleto aparece. Esse tenta a sorte. E tentando a sorte, nosso meninão já utiliza sua habilidade de fogo. Essa habilidade foi só para fazer que esse esqueleto distraia um pouco. Feito,
Nosso meninão apenas saca sua espada, onde em seguida ele passa a tramontina nele. E com essa tramontina no pescoço de um esqueleto, porém já ali um outro esqueleto aparece. Ele então faz a limpa nos bichinhos, destruindo todos aqueles bichos. O nosso Kiki vê apenas um pedaço de osso. Vendo aquilo, ele apenas pega como sua arma. Então, depois de descer o cacete nesses esqueletos, ele recebe uma recompensa. Pegando já essa sua nova recompensa, ele já recebe já uma nova missão. Essa sua nova missão é conseguir encontrar um slime fraco e fazer aquele slime fraco ficar o mais forte. Já então, vendo essa missão, ele apenas aceita. Aceitando, ele começa a andar por essa caverna. Ele então, em seguida, andando por ali, ele encontra vários slime. Então, para saber qual deles era o mais fraco, ele pega a sua peixeira. Tentando cortar eles um por um, ele percebe uma coisa: sua espada estava sendo derretida. Logo em seguida, então, ele percebe que esse bicho que tentava cortar eram os slimes ácidos. Vendo então que surge um novo obstáculo, ele já fica feliz. Porém, já do lado de fora dessa caverna, nosso ADMN, esse que entrava, ficava um pouco com medo, mas precisava entrar para resolver um pequeno erro que estava acontecendo. E enquanto ele tentava criar coragem para entrar, de um outro lado já vemos nosso protagonista. Ele vê que para matar esses slimes, ele terá que usar um pouco mais de si. Botando então fogo nessa espada, ele começa a colocar um pouco de respeito. Mas mesmo assim, ele pede por gentileza para que esse slime mostrasse o caminho do slime mais fraco desse lugar. E assim é feito, ele mostra. E aqui ele conseguiu encontrar esse era o slime mais fraco desse lugar que tinha. Mas no chão tinha uma proteína brava que ele tava tentando tomar para crescer um pouquinho. Mas nosso Kiki, andando na direção daquilo, achando que iria pegar a sua proteína, ele tenta dar uma sugada no nosso Kiki. Mas nosso prota viu uma coisa: ele era fraco demais, ele não conseguia fazer coisa nenhuma. Pra ver quão fraco isso daqui era, nosso protagonista chega perto dele. Ele tenta dar um peteleco nesse bichinho. Dando um peteleco, a vida desse slime acaba quase caindo para o zero. Nosso prota, que via que ele estava tomando bomba para crescer, ele pensa em uma coisa a mais. Ele dá a esse bichinho uma coisa para que ele pudesse treinar. Isso que pegou foi várias coisas que ele acabou de derrotar alguns slimes. Com aquilo que ele derrotou, ele junta em um só. Isso era um peso. Juntando aqueles dois em um só, surgiu um peso um pouco maluco. Ele, segurando esse peso em sua mão, ele entrega para o nosso pequeno slime. Malhando por alguns segundos, o nosso pequeno slime, que era só apenas um slime fracassado, se torna em algo um pouco monstruoso. Mas para saber se o nosso Leostronda daqui vai se tornar algo mais forte do que ele é, nós aqui teremos já que deixar para aquela próxima parte. Só que para nós aqui ter aquela continuação básica aqui no canal, vamos deixar uma meta de likes. Se nós bater 7.000 likes, eu estarei trazendo a vocês a parte 2. Então, nos vemos por aí, né?